Casa JG, é uma casa que a gente está construindo aqui em Canaã dos Carajás. Nós estamos na fase do acabamento. Na opinião de vocês, o que a gente gasta mais, na fase do acabamento ou na fase cinza da obra? A fase cinza da obra é a casa toda rebocada, com laje, cobertura, rede de água fria, esgoto, água pluvial. Essa é a casa na fase cinza. Vocês acham que gasta mais na fase cinza ou na fase de acabamento? Para esse padrão de casa, a gente vai ter um gasto cerca aí de 55 a 60% de gasto na parte cinza. A parte de acabamento ela vai corresponder cerca de 40% aí do nosso orçamento da construção. Em algumas obras essa proporção ela pode ser um pouquinho diferente. Você pode gastar mais um pouquinho na fase de acabamento, dependendo do padrão da casa. As casas de altíssimo padrão elas têm uma proporção um pouquinho diferente em relação a uma casa dessa de padrão alto. Nessa fase do acabamento, quando a gente inicia o acabamento, a gente tem um pico de gasto bem grande. Por quê? A gente precisa entrar com a parte elétrica, passagem de cabos, então os cabos têm um peso grande no orçamento. Na sequência, nós temos que entrar com os revestimentos nas áreas molhadas para a gente fazer a liberação do forro. Então a gente tem que trabalhar a passagem de cabos, aplicação do revestimento nas áreas molhadas. Em paralelo a gente começa com a parte de pintura. A gente aplica uma demão de massa nas paredes. Dependendo do local onde você estiver construindo a casa, talvez seja necessário trabalharmos com a parte de esquadrilha. Então a parte de esquadrilha vai representar cerca de 10% no orçamento, porque você tem que trabalhar a aplicação das portas, janelas, então tem um peso muito grande. Então nessa parte de acabamento, nessa fase inicial de acabamento, nós vamos ter elétrica, passagem de cabos, vamos ter os revestimentos nas áreas molhadas, que a gente tem que trabalhar com revestimento primeiro para depois entrar o forro. Nós vamos ter o forro, vamos ter uma etapa na pintura, essa aplicação da primeira demão de massa, e em alguns casos a gente tem que vir fazendo a instalação das portas e das janelas na parte externa, para a gente fechar a nossa obra. Por isso que nessa fase de acabamento a gente tem um pico de gasto grande nessa fase inicial. Mas é uma coisa que tem que ser gasto, né? Para a gente conseguir avançar nessa fase aí de acabamento. Pessoal, um detalhe dessa obra é que a família está utilizando uma linha de financiamento lá no Bampará para construção da casa. Chama-se financiamento de construção em terreno próprio. É quando a família já tem um lote quitado e com escritura, tem a possibilidade de financiar a construção. Mas não é porque ela vai captar o recurso no banco para financiar a construção que ela não precisa de dinheiro. Ela vai precisar de dinheiro para documentação e uma contrapartida na obra de 20%. Porque o banco ele vai financiar 80% da obra, a família ainda vai entrar com 20% da construção. A parte boa é que ela consegue pegar 80% do valor, né, da obra como linha de financiamento. Só que você tem que atender os requisitos que o banco pede. Renda comprovada, não pode ter restrição e tem que ter margem para fazer o financiamento.